A decisão de Alexandre de Moraes de liberar um traficante acabou gerando uma reação intensa e deixou o STF em uma situação delicada. A repercussão negativa foi imediata e agora a Corte enfrenta críticas pesadas. De acordo com Alexandre Garcia, o ministro está pagando caro por essa escolha. E a crise no Supremo só se aprofunda. Mas antes de começarmos, peço que você nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Isso fortalece o nosso trabalho. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei. Eu não gostei. O ex-presidente Temer, que indicou o ministro Moraes para o Supremo, deu uma declaração dizendo que o Congresso aprovar a anistia seria uma afronta ao Supremo. Eu acho que antes ele deveria pensar, desculpa, presidente Temer, o que está sendo afrontado do direito de manifestação. O que foi afronta à liberdade de manifestação, a livre expressão do pensamento, a proibição de censura, a liberdade de reunião sem armas e os crimes reais que foram praticados, que é dano ao patrimônio público, que tem uma pena desse tamanhozinho. Agora, certamente o senhor sabe melhor do que eu quantas afrontas foram feitas pelo Supremo entrando na seara do Poder Legislativo, que não cuidou de preservá-la, como manda a própria Constituição. Que ele tem que defender, o Poder Legislativo tem que defender suas prerrogativas. É bom que a gente considere essas coisas. Eu vi um outro caso aí, né? A gente já abordou isso ontem, a retaliação que fez o ministro Moraes contra a Espanha, porque a Espanha disse que, não apenas disse que não é crime na Espanha, a liberdade de o crime de opinião não existe na Espanha, como não existe no Brasil, muito pelo contrário, a Constituição cidadã até estimula nos direitos pétreos, né, a liberdade de expressão. A Espanha disse isso e mais, né, emitiu até o parecer de que Oswaldo Eustáquio é um perseguido político. E não foi um juiz monocrático. Foram 3 juízes. Né? Foi um coletivo. Foi um tribunal que decidiu isso. E um tribunal superior da Espanha. E aí, em retaliação a uma decisão soberana de um tribunal de outro país, um ministro da Suprema Corte solta um preso que já estava com extradição decidida, foi preso para ser extraditado, um traficante que estava com 52 quilos de cocaína, filmado em Barcelona. Esse traficante, o Vassil Vassilev, é búlgaro, como a ascendência da presidente Dilma. Ele, quando viu que fora flagrado lá, fugiu para o Paraguai. E aí foi morar no Brasil. Ele está no Brasil desde o início do governo Lula. Né? Ele foi para o Brasil em janeiro de 2023. Coincidência, pura coincidência. Isso é uma mera coincidência. E foi morar onde? Ponta Porã. Em Ponta Porã, se ele se virar demais da cama, ele cai no Paraguai. Em Pedro Juan Caballero. É a mesma cidade, como Ribeira e Livramento, no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Ali ele está no Paraguai. Por isso, Ponta Porã e Pedro Juan Caballero é uma espécie assim de hub da droga. Por isso que ele estava com 52 quilos de cocaína lá em Barcelona. E ele disse que é do ramo de transportes.
realista ele. Bom, aí ele foi preso, a Espanha pediu a prisão dele. Ele foi preso, o crime dele foi em novembro de 22. Ele fugiu logo em seguida para o Brasil, né, quando ele foi flagrado. Aí ele foi preso, a Espanha pediu em novembro o último, mas ele só foi preso em 18 de fevereiro. E agora foi solto pelo ministro Alexandre de Moraes, porque a Espanha não mandou Oswaldo Eustáquio de volta para o Brasil. Foi solto, ficou em prisão domiciliar, lá naquela cama de Ponta Porã, onde ele se rola e cai no Paraguai. Vocês estão entendendo? O que adianta a tornozeleira nesse caso? Se bem que se ele ficar em casa, ele pode continuar operando. Ele é do ramo de transportes, os outros que transportam também para ele. E aí, eu estava ouvindo juristas hoje de queixo caído, porque ele intimou o representante do governo da Espanha e do reino da Espanha. E deu 5 dias para o embaixador se manifestar por que não está mandando o Oswaldo Eustáquio de volta. Não vamos nem falar de reciprocidade. Porque reciprocidade é trocar um traficante por outro traficante, um traficante por um corrupto, um traficante por um assaltante de banco, por um assaltante de banco. Isso é reciprocidade. Criminoso por criminoso. Mas não perseguido político, como diz a justiça espanhola. Bom, o jornal O Estado de São Paulo está publicando, interessante a reportagem, em que o repórter vai do Tribunal de Justiça de Brasília até o Supremo e percorre 5 quilômetros e um pouquinho em 7 minutos, algo assim, ou 13 minutos. Ele diz que o juiz que percorrer esse caminho ganha 10 mil por mês a mais. Se for convocado pelo Supremo, a decisão do Supremo agora, juízes auxiliares. Claro, a maciça maioria dos ministros do Supremo não são juízes. E aí precisam de juízes com experiência em tribunais, em fóruns, em júris, como tem experiência o Fux. Como deve ter alguma experiência, o Dino, que é um juiz federal de carreira. Fux foi advogado, já foi promotor, foi juiz de carreira em Duque de Caxias, por exemplo, né? Foi desembargador, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça e acabou no Supremo. Esse tem experiência. Os outros, como não têm experiência, têm que convocar juízes experientes para ajudá-los. E aí o juiz experiente quer diária. A diária era 4.700 ou 7.400 e agora foi definido. Bom, o que for convocado ganha 10 por mês a mais. E aí, sendo convocado do Tribunal de Justiça de Brasília, ganha 10 igualzinho ao que está convocado em São Paulo. É o que mostra o Estadão, o jornal O Estado de São Paulo. Aí, é a justiça que mais gasta proporcionalmente no mundo depois da de El Salvador, com a diferença que a de El Salvador tirou os bandidos da rua.